25. Kiev, 7h30 da manhã. Vamos sair agora da cidade, vamos apanhar um tour que nos vai levar até Chernobyl. Hoje vamos conhecer Chernobyl, vamos falar-vos um bocadinho do desastre nuclear que em 1986 foi, até hoje que se saiba, a maior fuga de radiação do planeta Terra. Vamos falar-vos então sobre o desastre de Chernobyl. Chegamos agora ao checkpoint da zona de exclusão de Chernobyl. Aqui começam os tours. Aqui atrás de mim existem já umas zonas onde se podem comprar algumas recordações e também onde as agências que trazem aqui as pessoas fazem o tour. Não se pode vir a Chernobyl de forma independente, tem que se vir num tour organizado a partir de Kiev. E há um controle de segurança muito apertado. Tem que se dar dados de passaporte, é como entrar quase num país diferente. Tem que se apresentar então os dados do passaporte, assinar termos de responsabilidade e há uma série de regras que têm de ser cumpridas, que vamos falar também um bocadinho sobre isso quando chegarmos agora lá dentro e entrarmos na zona da exclusão de Chernobyl. Estamos aqui na zona de exclusão, na entrada, e há então três tipos de regras que temos que cumprir. As Radiation Rules, que têm regras a ver com a radiação, as Physics Rules, que são regras que têm a ver com as questões físicas e os perigos físicos que existem aqui nas vilas que vamos visitar, e depois são as regras gerais de cumprimento. Primeira regra de cumprimento: temos que aceitar que isto não é uma zona turística, portanto existe algum risco na sua visita e portanto somos responsáveis por aqui estar, e o Estado ucraniano não assume responsabilidades por tudo aquilo que nos acontecer aqui dentro. Porque as estruturas estão abandonadas, portanto os edifícios há vidros partidos, as estruturas estão todas abandonadas e oficialmente não se pode entrar dentro dos edifícios. Essa é uma das regras físicas, que é exatamente a questão física dos imóveis. Depois, em termos de radiação, embora não haja perigo, uma vez que a parte do reator está protegida e portanto já se passaram muitos anos, mas o solo ainda continua a ser uma parte mais ativa, portanto não é possível, ou melhor, não é recomendável entrar em contacto com o solo com as mãos, ou deitar-se no chão, ou sentar-se no chão, ou trazer algum tipo de objeto da zona, objetos pessoais que tenham sido abandonados, ou então qualquer tipo de rocha. Sim. E tem que ter bastante cuidado por causa de não tocar em nada, não é? Sim. Bocados de terra, animais. Sim, há cães vadios. Por isso não se pode tocar. Por isso, fazer festinhas num cão de Chernobyl, se calhar. Não é boa ideia. Portanto, uma das características desta tour é que quando se chega ao primeiro controle para entrar na zona de exclusão, recebe-se um contador Geiger que vai medir a radiação que é recebida, neste caso, em microsievert por hora. Queres-nos dizer o que é isso? Mede a quantidade real que está a receber neste momento e emite um som. Emite um som que, se for mais frequente, vai fazer tic-tic-tic e vai indicar que se está a receber mais radiação. Neste momento está no 0.13. Ok. Acabamos de chegar a Pripyat e foi aqui que tudo começou. E é aqui que vamos começar a contar então a história de Chernobyl, a história que temos desde 1986 e que perdura até hoje e que vai durar ainda muitas décadas e séculos.
O dia 25 de abril de 1986, em Pripyat, uma cidade onde viviam mais de 40 mil pessoas, foi completamente normal. Mas na madrugada do dia seguinte, cerca da 1 da manhã, deu-se a explosão no reator número 4 da central de Chernobyl e a vida destas pessoas mudaria para sempre. Na madrugada de dia 26 de abril de 1986, estava a ser feito um teste de segurança na central nuclear de Chernobyl. Foram desligados determinados sistemas de segurança para ver como é que o reator reagia e o que aconteceu foi que o sistema de arrefecimento do reator não funcionou e, portanto, a temperatura aumentou e acabou por se dar uma explosão no reator. Portanto, o reator ficou exposto, completamente exposto, a fusão ficou, portanto, o material ficou a arder e a libertar radiação para o exterior. Aqui em Pripyat, as pessoas não se deram conta do que é que estava a acontecer. Dizem que se via tipo um foco. Um feixe luminoso, tipo, era a radiação a atingir, portanto, uma coluna de mais ou menos 1000 metros e a radiação, ao passar no ar, fazia diferentes cores e, portanto, via-se uma coluna luminosa por cima do reator. Foi quando os bombeiros foram chamados para intervir. Irem apagar o incêndio, que não havia grande incêndio. Havia sim no interior do reator o material estava em reação, mas havia os escombros da explosão, mas não havia grande incêndio para apagar. E esses escombros eram altamente radioativos, eram do material que estava em redor do reator e que foi espalhado pelo edifício. Que era a tal grafite? O grafite. O grafite e material do próprio núcleo do reator? Sim, também. Quando o reator explodiu, o teto do reator quebrou e libertou-se imenso material do interior, o material propriamente radioativo e o material, por exemplo, a grafite que protegia o reator. Esse material teve que ser, nos primeiros dias após o acidente, esse material teve que ser retirado das proximidades do reator. Primeiro tentaram com robôs e os robôs deixaram de funcionar devido aos altos níveis de radioatividade e depois utilizaram pessoas milhares de soldados da reserva do exército soviético que passavam alguns minutos no local a recolher material e eram substituídos por outras pessoas para tentar assim impedir que recebessem doses muito altas de radioatividade. Aqui estamos junto a alguns dos veículos que foram utilizados na altura para as operações de limpeza e que foram deixados aqui nesta oficina reconvertida. Parte da operação de limpeza envolvia diversos tipos de veículos, robôs, caminhões, veículos de limpeza, e alguns deles foram trazidos para esta unidade onde eram limpos. Era uma oficina que depois foi reconvertida numa unidade de limpeza. E aqui ainda se conseguem encontrar alguns veículos, nomeadamente um tanque e uma grua, uma espécie de grua, sim, é uma grua, e um veículo que parece ser tipo uma ambulância. Vamos entrar agora nos edifícios e vamos ver o que é possível ver por dentro e o que é que ainda resta aqui. Tem aqui pegadas, Rui.
Rui, queres-nos contar que lugar é este onde nós estamos? Super bizarro. Hoje estamos aqui numa das piscinas públicas de Pripyat. Era uma cidade grande, com quase 50 mil pessoas, tinha todo o tipo de infraestruturas, era uma população extremamente jovem. Acho que disseram-nos que a idade média das pessoas em Pripyat era 26 anos. Havia muitas crianças, havia muitas famílias, e aqui estamos junto a uma piscina que com certeza foi um local de diversão e de encontro de muitas famílias antes do acidente de Chernobyl. Quando aconteceu o desastre nuclear aqui, a cidade teve que ser completamente evacuada. Em poucas horas, cerca de 2 dias, começou a ser evacuada ao final de 2 dias e as coisas ficaram tal e qual como estavam. Nós estamos dentro de uma escola e ainda se pode ver os livros das crianças em cima das secretárias e todo o material que existia na escola. Estas coisas ficaram tal e qual como as pessoas deixaram, só que o vandalismo ao longo do tempo acabou por destruir muitas das coisas que aqui existiam, assim como os roubos que também foram acontecendo um bocadinho por toda a cidade. Este é um dos lugares mais icónicos aqui da cidade. Temos um parque de diversões que a história conta que nunca foi usado, porque foi feito e terminado depois do acidente nuclear. A verdade não é toda essa. O parque nunca chegou a ser inaugurado, porque o acidente foi a 26 de abril, mas ele chegou a ser utilizado. Ele nunca foi inaugurado porque a inauguração estava prevista para o dia 1 de maio, que é uma data super importante no regime soviético, era o Dia do Trabalhador, mas várias famílias e várias crianças usaram este parque de diversões antes do acidente. Efetivamente, nunca viu a luz da inauguração e por isso é também um dos locais mais icónicos aqui da cidade, que ficou conhecida como o palco do desastre nuclear de Chernobyl. Toda a cidade onde estamos foi completamente abandonada nos dias que se seguiram. Aliás, as pessoas foram sendo evacuadas em diferentes autocarros que chegavam para tirar mais de 30 mil habitantes que tinha a cidade, 40 mil, diz-se, houve pessoas que se recusaram a sair. De qualquer maneira, eu acho que foram muito poucas, dizem que só foi um senhor de idade que ficou efetivamente no fim para trás e que acabaria por morrer e cujo corpo viria a ser encontrado, mas a cidade transformou-se numa cidade fantasma e todos os edifícios que estão aqui à nossa volta estão completamente abandonados desde essa altura. Tudo aconteceu na semana seguinte ao desastre. A maior parte das pessoas, aliás todas as pessoas que saíram daqui pensavam que iam regressar, nunca mais aconteceu. Nunca mais ninguém voltou às suas casas e nunca mais vieram buscar também os seus pertences. Já vai 25. Rui, estamos aonde? Estamos na praça principal de Pripyat, agora dominada por quase floresta, mas antes aqui era o palácio cultural, digamos assim, da cidade, com salas de espetáculos, cinema, havia um salão para casamentos e mais ali à frente o principal hotel da cidade,
Ok, está por trás dos arbustos, aqui um bocado já mostro. É. E aqui E deste ali lado? atrás, Ah, o edifício governamental era onde. Não, era habitacional, mas era onde habitavam os governantes, as principais figuras da cidade. ok. E aqui deste lado era o supermercado. Aqui provavelmente seria. Rui, queres nos dizer onde é que estamos? Depois estamos onde era um supermercado de Pripyat. Agora completamente vandalizado e em ruínas. Temos os carrinhos de compras, temos ainda as antigas divisões do supermercado e Já não deve haver nada para comer. parece que rebentou aqui uma bomba nuclear. Não rebentou uma bomba nuclear, mas foi igual. Esteve quase, esteve quase. Portanto, ali dentro do reator existiam então os materiais radioativos, como por exemplo o urânio ou o plutónio, que estão a sofrer uma reação de fissão. Essa reação vai dar origem a outros elementos, como por exemplo o iodo, o césio, que são elementos também radioativos e que, se houver, como o caso de uma reação descontrolada e uma explosão, esses elementos são libertados para o meio ambiente e são esses elementos que vão constituir o que nós chamamos a radiação, porque são essas partículas que emitem depois o que nós chamamos a radiação alfa, radiação beta e gama. Numa central nuclear, o material radioativo tem que ser posto numa reação de fissão, que é provocada pelo choque com partículas como os neutrões, e essa reação, se não se controlar, portanto, entra numa fase de descontrole e pode originar uma explosão. É esse controlo, é esse arrefecimento do reator que é feito com materiais como a grafite e a água. Se esse mecanismo de controle de arrefecimento do reator não funcionar ou se tiver uma falha, acontece o que aconteceu em Chernobyl, que o sistema teve uma falha, portanto estava a ser testado e teve uma falha, o reator foi levado a um certo limite e acabou por se descontrolar e acabou por se dar a explosão do reator. Estamos aqui em frente ao reator 4 e Rui, queres nos dizer o que é que está a acontecer? Quero dizer que isto não é preciso para nada, porque nós estamos protegidos por aquela estrutura que está ali atrás. Ou seja, depois do acidente foi construída uma estrutura que se chamou sarcófago, um sarcófago para proteger o reator que tinha explodido. Essa estrutura tinha um tempo de vida que se estimou ser de cerca de 30 anos e em 2016 foi finalizada esta nova estrutura que se pensa que poderá durar cerca de 100 anos. Portanto, por dentro desta estrutura está o reator nuclear que explodiu, mas neste momento aqui os níveis de radiação são perfeitamente normais. E queres nos dizer como é que foi feita esta estrutura? Esta estrutura é uma estrutura móvel, foi construída por uma empresa francesa aqui perto, onde estão aqueles guindastes, e depois, durante 2 semanas, foi transportada muito lentamente, isto pesa milhares de toneladas, foi transportada em carris até ser colocada por cima do reator e ser inaugurada em 2016. E só está aqui desde então 2016, porque antes o que é que tínhamos? Antes tínhamos o sarcófago antigo, que era uma estrutura menos moderna, uma estrutura mais antiga e que estava a começar a deteriorar-se. Tão deteriorada que inclusive há Tinha relatos... alguns buracos, os pássaros entravam e saíam, portanto a radiação também provavelmente saía. Neste momento a radiação aqui Está completamente normal. não é normal, mas está residual, temos 0,79, 0,80, que é bastante menos do que temos aqui nas regiões aqui à volta. Estamos mesmo ao lado do reator que explodiu em 1986.
Rui, como é que se chama esta vila? Caliça. Caliça. É Caliça. Sim. É uma aldeia. É uma aldeia? Uma aldeia em que viviam cerca de 3.000 pessoas. Três- Portanto, era Sim. Vamos espreitar, porque esta era a casa do médico da aldeia, que está abandonada. Olhem bem. E que ficou tal e qual como ele a tinha bem. Aqui temos a marquesa, devia ser ginecologista, porque isto é o aparelho dos ginecologistas para as mulheres porem ali as pernas, uma em cada um dos lados. A construção desta central nuclear neste local, aqui na zona de Chernobyl, tem várias razões e que têm a ver com uma delas relacionadas com esta povoação, que é o facto de as povoações aqui terem muito poucas pessoas. No conjunto de toda a região só havia cerca de 50.000 habitantes, a densidade populacional era muito reduzida. Да, заброшенных этих. Outra das razões que explica a construção da central nuclear aqui nesta região tem a ver com os solos desta zona serem solos muito pobres. A Ucrânia tem solos excelentes para a prática agrícola e, portanto, eles tinham que descobrir uma zona no território onde os solos não fossem desaproveitados e esta zona norte da Ucrânia tem precisamente essas características. Os solos são muito arenosos, são bons para a produção florestal, mas são muito pobres para a prática agrícola. Portanto, tinham condições ideais para a implantação da central nuclear. Rui, queres-nos dizer qual é a razão também que está por trás da implantação aqui da central nuclear? Sim, era uma zona que já na altura tinha boas comunicações, tinha uma estação de comboios e que permitia fazer, por exemplo, o transporte de materiais de construção que seriam necessários para a central nuclear. Portanto, era uma zona que permitia ter essa vantagem. Quando se faz a visita às zonas de exclusão de Chernobyl, tem que se passar por uma série de controlos, de postos de controle de radiação, em que é medida a radiação individual de cada pessoa que passa, para saber se ficou algum vestígio de material radioativo, pode ter ficado uma poeira ou um pedacinho de terra, e normalmente não há problema, mas essa questão é portanto medida e para se ter a certeza que não há problema. Rui, queres dizer onde é que estamos? Estamos a visitar uma aldeia, Lvevi, que foi uma aldeia que praticamente foi toda enterrada porque as casas eram de madeira, com exceção desta, que era de tijolo, que podia ser lavado. Portanto, nos primeiros tempos após o acidente, lavava-se para arrastar a poeira radioativa, mas as casas de madeira absorviam e com a água ainda pior. Portanto, a solução foi enterrar a aldeia completamente e as casas estão debaixo de terra. E é por isso que aqui esta coisa está sempre a apitar. Porquê, Rui? Isto agora está já no 1.47 e quando saímos de Kiev era 0.13.
Rui, queres-nos falar de como é que se chama este sítio onde estamos e que sítio estranho é este? Estamos dentro de um infantário, de um antigo infantário da aldeia do Vive. E aqui era os Dormitórios das das crianças, crianças. que ficaram tal e qual como estavam quando as pessoas tiveram que sair. Neste local é onde estão enterradas então as casas. É um cemitério de habitações onde estão enterradas as casas que eram de madeira, porque quase toda esta aldeia era de madeira, então não foi possível limpar as habitações. Foi criado um cemitério da própria aldeia. As casas estão enterradas nestes montes que se vêem por trás das árvores. É impossível ir lá porque os níveis de radiação continuam muito elevados. Aqui na zona de exclusão de Chernobyl, relativamente perto da estação nuclear, existe um enorme radar que fazia parte de um conjunto de vários radares espalhados pela União Soviética e cujo objetivo era detectar o lançamento de mísseis intercontinentais, mísseis balísticos por parte, provavelmente, claro, dos Estados Unidos, detectar o mais rapidamente possível, poucos minutos após o lançamento, para que a União Soviética tivesse algumas dezenas de minutos para reagir e muito provavelmente para lançar também os seus mísseis. Ficou sem efeito. No dia a seguir ao acidente, as operações aqui pararam, os militares foram relocalizados no dia seguinte e nunca mais funcionou. Portanto, é uma relíquia da Guerra Fria. Chernobyl em russo, mas Chornobyl em ucraniano, é a cidade que já existe há muito tempo e que existia ainda antes da central nuclear. A central nuclear acabou por ficar com o nome porque esta era a grande cidade perto, ou a cidade maior perto desse sítio, mas depois Pripyat foi a cidade construída para albergar os trabalhadores da central nuclear e as suas famílias. E foi essa a cidade que acabou por ter que ser abandonada após o acidente. Chernobyl continuou com população, continua até hoje e é a que dá o nome à central nuclear. Estamos a passar por um posto de controle em que se faz o controle do autocarro, a ver se há algum resto de partículas radioativas e também de nós. Penso que nós aqui neste edifício também vamos passar por esse controle. Ok, bora. Vamos agora então passar pelo controle, Rui. Força. No fim da viagem podemos medir a quantidade de radiação que fomos submetidos e aqui marca 2, Rui. Microsieverts. Que significa que? Significa que a quantidade que se recebe, por exemplo, aqui durante 8 horas é equivalente mais ou menos à quantidade que se recebe em Kiev num ambiente normal durante 24 horas. Portanto, sim, mas Kiev também não é se calhar um ambiente normal. Sim, mas pronto, é um pouco... Não, mas para comparar, por exemplo, num voo comercial, quando se voa a 10 mil metros de altura, apanha-se mais radiação do que numa visita a Chernobyl.